Olá, pessoal! Agora a gente vai ver uma aplicação das nossas equações diferenciais. A gente vai ver essa aplicação num chamado problema de mistura. Esses problemas são compostos, então, de uma substância que vai estar contida em algum tanque, algum recipiente com alguma solução. A gente sabe a quantidade inicial, mas a gente não sabe como que ela se comporta ao longo do tempo. O que a gente sabe para nos ajudar a descobrir como ela se comporta ao longo do tempo é alguma coisa sobre a variação. E vamos lembrar, variação tem a ver com derivada. Então a gente sabe como ela se comporta no momento atual, sabe alguma coisa sobre a variação dessa substância e a gente quer prever como que ela vai se comportar ao longo do tempo. Então vamos para esse problema. Então, tem um tanque com 20 kg de sal dissolvido em 5.000 litros de água. E aí, mais água salgada está entrando nesse tanque, e essa água salgada que está entrando tem uma concentração de 0,03 kg por litro. Ela entra a uma taxa de 25 litros por minuto. Então, a solução é misturada completamente e sai do tanque a mesma taxa. Eu quero saber qual vai ser a quantidade de sal que permanece no tanque depois de meia hora. Então vamos lá. A gente tem então ali um tanque, né? Fazer um desenhozinho. Tem aqui um tanque com essa quantidade então já de sal dissolvido em 5.000 litros de água. E aí o que acontece é que está entrando aqui também água salgada a uma certa taxa, e essa água salgada tem uma determinada concentração. Esse volume dentro do tanque é misturado completamente, então quando ela sai aqui, a água que está saindo, ela está saindo já totalmente aquela água misturada, né? E a gente quer saber qual vai ser a quantidade de sal que vai permanecer depois de meia hora desse processo. Então, a gente sabe um pouco sobre a variação. Se a quantidade atual, 20 kg de sal, beleza. Né? E sei como ela está variando um pouco. Então, vou chamar de y de t, a quantidade de sal no tempo t. Então, y vai ser a quantidade de sal, que é o que eu quero descobrir depois, né? Depois de meia hora. Eu sei a quantidade inicial, não sei. Ele fala que tem 20 quilos inicialmente. Então, eu sei que o y de 0 é 20. Então, aqui o que a gente vai ter é um problema de valor inicial, porque a gente vai conseguir chegar numa equação diferencial, e além da equação diferencial, a gente tem essa condição a mais, y de 0 é 20. Agora, vamos tentar chegar, então, na equação diferencial. A gente sabe que a derivada nos dá a variação, né? E aqui, como a quantidade de sal é o y vai ser a variação da quantidade de sal ao longo do tempo. E essa quantidade está variando determinada por essas quantidades que estão entrando e que estão saindo, não é mesmo? Então, aqui é o que entra menos o que sai. Então, vou colocar aqui taxa de entrada menos taxa de saída de sal, né? E aí, vamos reparar o seguinte. Então, o y' tem a ver com variação ao longo do tempo. O sal ali, ele é dado em quilo, né? Como a variação vai ser ao longo do tempo, essas coisas aqui vão ser em quilo por unidade de tempo, não é mesmo? Aqui, como o meu problema está dando essas taxas, esses fluxos de entrada, de saída por minuto, eu vou colocar aqui quilo por minuto, tá bem? Então, variação aqui
é a quantidade de sal que está variando no meu tanque. E aí vamos ver como que a gente chega nessa unidade quilo por minuto, né? Vamos pensar na nossa taxa de entrada, vou chamar de TE. Então, a taxa de entrada, ela vai ser o nosso fluxo de entrada. E aí o fluxo de entrada, qual a unidade dele? A gente está dando ele em litro por minuto. Litro por minuto. E eu quero formar aqui, que eu já disse, quilo por minuto, né? Fluxo de entrada vezes a nossa concentração de entrada. Quando eu faço isso, multiplico esses dois. Concentração de entrada, ela está sendo dada aqui, 0,03 quilos de sal por litro. Olha, quilo por litro. Quando eu multiplico esses dois, olha que belezinha. A gente vai cortar ali o litro, vai ficar quilo por minuto. Então, eu vou ter o quanto está entrando por minuto de sal, que era o que eu queria mesmo na taxa de entrada. E, analogamente, a gente vai fazer a taxa de saída. Vai ser a mesma coisa, tá? Vai ser fluxo de saída vezes a nossa concentração de saída. Então, vamos lá. Então, taxa de entrada. A taxa de entrada, desse modo, vai ser fluxo de entrada. Está entrando ali, há um fluxo de 25 litros por minuto. 25 litros por minuto, numa concentração de 0,03 quilos por litro. Encontrei a taxa de entrada. Enquanto a taxa de saída vai ser o fluxo de saída, que ele falou que sai do tanque a mesma, tá escondidinho ali, sai do tanque a mesma taxa. Então tá, o fluxo é a mesma coisa. Fluxo de saída é a mesma coisa do fluxo de entrada. Tá saindo a 25 litros por minuto. Poderia ser diferente aqui, né? E agora, qual a concentração de saída? Qual é? Vamos pensar. A gente está falando que estava nosso tanque aqui quietinho, com sal, e começou a entrar um fluxo de água salgada nele. E aí a gente misturou completamente, ou seja, a concentração inicial que estava já mudou. A gente misturou esse sal nessa água e essa solução saiu então lá misturadinha. Qual é a concentração de saída? A gente percebe que a cada instante essa concentração de saída, ela vai mudar. Ela vai mudar a cada instantezinho, a cada segundo. E ela vai ser sempre, a gente sabe, a concentração é sempre a quantidade sobre o meu volume, não é? Então vamos lá, vamos escrever isso. Vai ser a quantidade de sal na hora, que é o nosso y de t, que vai variar, né? O y de 1 minuto vai ser uma coisa, y de 2 vai ser outra, vai variar. Então, vou chamar de y de t, sobre o volume. E o volume, vamos ver, será que o volume nesse caso está variando? O fluxo de entrada e de saída é o mesmo. Então, o volume aqui não está variando, né? Então, meu volume, que poderia estar variando, tem muito problema que a gente percebe que como a taxa de entrada, como o fluxo de entrada e o fluxo de saída são diferentes, acaba variando o volume, mas nesse caso não. Nesse caso, ele não está variando. Opa, coloquei linha ali. Sem linha, o volume não está variando. Ele conta lá no início qual era o volume inicial, né? Ele conta que o volume inicial era de 5.000 litros d'água, e vai continuar, então, sendo o tempo todo isso.
Vou colocar então ali. Então, taxa de entrada é o nosso 25y sobre 5.000. E agora, só para a gente simplificar um pouco, né? 25y sobre 5.000. Mesma coisa aqui, y sobre 200. E lá na nossa outra conta, 25 vezes 0,03, quanto que dá? Vai dar 3 centésimos vezes 25. 3 centésimos vezes 25 dá 3 quartos. 3 quartos. Aqui eu não precisava ter colocado quilo, né? Pronto. Então, vamos escrever nossa EDO. A gente falou que a EDO ela vai ser y' igual taxa de entrada. Taxa de entrada foi só 3 quartos. Está entrando 3 quartos de quilos por minuto do nosso sal. E está saindo y sobre 200. Então, cheguei numa EDO. E lembrando, ó, além dessa EDO, a gente tinha lá um valor inicial. Y de 0 é 20. A quantidade inicial de sal é 20, igual a 20 quilos. Então, já montei aqui o nosso problema. Tem a nossa EDO, que a gente chegou nela através da interpretação do texto, do problema de mistura, e o nosso valor inicial, y de 0 era igual a 20. Vamos então pensar como a gente pode resolver essa nossa EDO. Essa é uma EDO linear de primeira ordem. Eu posso escrevê-la como y' mais y sobre 200 igual a 3 quartos, né? Ela é linear porque eu tenho aqui uma função y' mais um p de x vezes y igual a uma q de x. Tá bem? O q de t, né? Nesse caso, a gente está chamando a variável independente de t. Então, vamos lá resolver esse nosso problema. Primeiro, a gente vai encontrar o nosso fator integrante, que é a exponencial da integral da função p. Então, exponencial de integral de 1 sobre 200 dt. Então, nosso fator integrante vai ficar sendo exponencial de t sobre 200. Isso significa, então, que se eu pegar essa função e multiplicar a minha EDO em ambos os lados por esse fator integrante, eu tenho que conseguir escrever o lado esquerdo da minha equação como a derivada de um produto. Então, vamos lá, multiplicar em ambos os lados por esse fator integrante. Então, vai ficar igual 3 quartos exponencial de t sobre 200. E agora, então, lembra, a nossa EDO linear de primeira ordem, quando eu multiplico pelo fator integrante, o lado esquerdo da minha equação, ele fica igual à derivada. Então, aqui vai ficar uma derivada de um produto de funções, que vai ser a minha função μ, o fator integrante que eu encontrei, vezes a y. E aí pode conferir, tá? Fazendo a derivada do produto, pensa lá se realmente essas duas coisas vão ficar iguais. E isso tudo vai ficar igual a 3 quartos de exponencial de t sobre 200. Então, integrando em ambos os lados em relação a t, a gente chega aqui, exponencial de t sobre 200 vezes y. Aqui vai ficar exatamente isso, porque a integral da derivada é a própria função. E do outro lado vai ficar 3 quartos de exponencial de t sobre 200 dt. Mais uma constantezinha. Então, a nossa exponencial de t sobre 200 vezes y é igual. Quanto que vai ficar essa nossa integral aqui? A gente sabe
que exponencial de t sobre 200, quando eu derivo ela, vou fazer aqui no cantinho. Se eu derivasse a minha exponencial de t sobre 200, a derivada repete a própria exponencial, né? Derivada de exponencial é a própria exponencial, mas pela regra da cadeia, eu teria que derivar essa função que está no expoente. Derivada de t sobre 200 dá 1 sobre 200. Então, olha, se lá na minha integral eu tivesse dentro da integral essa função, eu já saberia quem é a antiderivada dela. Mas não é exatamente o que eu tenho lá dentro, né? O que eu tenho lá dentro é 3/4 de exponencial de t sobre 200. Vamos então fazer aqui algumas modificações. Vou colocar esse 3/4 para fora, repetir lá a nossa exponencial. Exponencial de t sobre 200 dt. Eu queria ter ali dentro 1 sobre 200 vezes essa exponencial. Mas para eu colocar esse 1 sobre 200 sem alterar a minha equação, eu tenho que multiplicar por 200 lá fora. E então, pronto, resolvemos o problema. Então, a gente tem que exponencial de t sobre 200y é igual a 3/4 vezes 200, vai dar 150. Agora, essa integral a gente já sabe, né? A gente fez aqui no cantinho, a primitiva dela é exponencial de t sobre 200. Exponencial de t sobre 200 mais c. Então, continuando aqui, vou passar só o exponencial de t sobre 200, que está multiplicado pelo y, para o outro lado dividindo. E a gente vai chegar na nossa função y. Nossa solução geral aqui vai ficar 150 mais c dividido por exponencial de t sobre 200. Então, é c multiplicado por exponencial de menos t sobre 200. Encontrei a solução geral. Mas, nesse caso, a gente viu lá no início que esse era um problema de valor inicial, né? Então, a gente não quer encontrar uma família de funções. Eu quero encontrar qual é a minha única função que satisfaz, além da EDO, a condição inicial y de 0 igual a 20. Então, vamos. Como y de 0 é igual a 20, então a gente tem que, no lugar do y, vou colocar o 20, né? E no lugar do t, vou colocar 0. 20 é 150, mais c exponencial de 0 sobre 200. Aqui, essa exponencial, a gente sabe que vai dar 1. Então, a gente tem que o c é 20 menos 150, ou seja, c é menos 130. Encontramos a constante. Agora, a gente substitui a constante e temos a solução do nosso problema. Então, a solução do nosso problema é 150 menos 130 exponencial de menos t sobre 200. Então, olha, a gente não sabia como poderia encontrar essa quantidade de sal, né, ao longo do tempo, a gente não tinha essa função. O que a gente tinha no início era a quantidade inicial de sal, como essa quantidade estava variando, o que a gente conseguiu traduzir em linguagem matemática como a derivada. E então a gente conseguiu agora sim escrever como que essa função aqui, que é uma função y de t, está variando em relação ao tempo, né? Se eu quiser, e meu tempo aqui está em minutos, porque lá no enunciado estava já em minutos, né? Então, todos os dados que a gente colocou nesse meio do caminho foi para t em minutos. Então, se eu quiser saber, por exemplo, em 2 minutos o que aconteceu, substituo o t por 2. E assim por diante. E lá no enunciado eu queria saber qual a quantidade de sal que permanece no tanque depois de meia hora. Então, vamos lá. Então, como eu estou com t em minutos, eu vou no y de 30, né? Y de 30 vai ser 150 menos 130
exponencial de menos 30 sobre 200. E aí a gente pode jogar isso na calculadora já, para ver então. E a gente vai encontrar esse y de 30 igual a aproximadamente 38,1. E lá a quantidade de sal era dada em quilos. Então agora eu sei, olha. Lá no meu problema, o tanque começou com 20 quilos de sal, mas depois de meia hora, meu tanque vai ter aproximadamente 38,1 quilos de sal. E aí foi uma aplicação bem bonitinha das nossas equações diferenciais ordinárias, né? Então, minha gente, até o próximo vídeo. Bons estudos, hein?